E aí, Busnello, me conte, traga as novidades do nosso cenário no Rio. E também, não sei se você estava acompanhando a live, sobre isso dos partidos políticos. Eu estava comentando, se a tema que mais preocupa os brasileiros hoje é a segurança pública. Sim. E, salvo uma outra exceção, a maior parte dos partidos esconde das pessoas o que eles realmente pensam sobre segurança. É porque eles não sabem, eles não têm coragem de aprender e deixam isso como mais um tema social para ser empurrado com a barriga. Só que hoje você não pode mais fazer isso. Você tem que falar do assunto, dominar o assunto e trazer uma proposta para que isso seja transformado. O Brasil precisa dessa transformação. Desesperadamente. É porque está influenciando no setor econômico, no setor social, na paz do cidadão. As pessoas querem ir embora, as pessoas querem deixar isso aqui por causa da segurança pública. E nós temos capacidade, temos profissionais para transformar isso. E temos capacidade de gerar políticas que transformem isso. Perfeito. Porque eu vou comentar um negócio. Eu, quando eu converso, né? Você vai na miúda conversar com lideranças políticas do tal do centro. Redução da maioridade penal, Renan, não entra nessa dividida. Não é dividida. Os brasileiros são amplamente favoráveis à redução da maioridade penal. Aumento de penas e construção de presídios. Não. E a educação? Cara, a educação é outra coisa. É igual eu falei, e a saúde? E a infraestrutura? Não, cara, são todos importantes. Mas segurança também é importante. Parece que o único tema que é detrimental é segurança. Toda vez que você fala que você vai fazer alguma coisa em segurança, parece que você está tirando de outra. Não, mas é a saúde dos... Não, mas é a educação dos meninos. Não tem nada a ver com educação. A educação é uma coisa e isso aqui é outra. Né? É um saco trabalhar nesses termos. A segurança pública ela é um debate importantíssimo, se não o mais importante atualmente, né, por causa desses fatores. Nós tivemos agora a declaração, né, a listagem de PCC e Comando Vermelho como instituições terroristas pelos Estados Unidos. Isso vai gerar... Eu costumo dizer que isso temos na nossa frente um grande potencial de transformação. Por quê? O Rio de Janeiro é refém do Comando Vermelho e de outros atores que regem nisso. Por exemplo, a milícia, que nada mais é do que uma facção também que explora lá. Então você hoje tem uma visão distorcida do que é uma facção terrorista. Posso te interromper? Pode. Porque isso é importante colocar. Busnello é de origem policial. Muita gente, fora do Rio, por questões de briga ideológica, idealizam a milícia. Como se a milícia fosse tipo o Batman, sabe? É um policial que ficou muito bravo e ele está enfrentando o bandido do jeito dele. Qual a tua opinião sobre o cara que faz isso? Que não é isso que ele está fazendo exatamente, né? Não existe isso, né? Temos até um candidato ao governo do Rio de Janeiro que foi um dos pais da milícia, né? Mas para você ver o quanto eles estão entranhados no tecido social. A milícia é mais uma facção criminosa e ela trabalha dentro da expertise, do business dela. Só que todas as facções trabalham com o mesmo business, com a mesma forma de ganhar dinheiro e de sequestrar o direito das pessoas de viver em paz, ter seu patrimônio, ter a sua vida tranquila. As facções, elas geram isso. Então você tem um domínio territorial disso muito grande, você tem um domínio financeiro e ao mesmo tempo você tem um domínio político. Hoje as facções elas estão entranhadas em todo o tecido político, que é a democracia nossa hoje, né? Hoje você tem o voto de cabresto, você tem o voto disso, voltando a ser uma coisa que nós demoramos muito a nos libertarmos, mas hoje voltamos a ter esse voto comprometido. Sim. E isso tudo tem que ser mudado. É um voto de cabresto urbano. Né? Sim. E ele hoje está pegando a capital, as capitais e os interiores também, mais profundamente. Então é uma coisa que tem que ser revista e a segurança pública ela é o principal, eu digo, motor para você debater nesse momento político nosso. Uma pergunta, Busnello. Assim, eu tenho várias perguntas sobre segurança, até para bater alguns temas que eu acho que são importantes. Eu falo muito, eu tinha ouvido do Pimentel, isso em entrevistas que ele deu, avisando assim, para fazer a tomada territorial, a tomada, não a ocupação que vem depois, vamos dizer, a inserção social daquela comunidade na cidade, que no fundo é a desfavelização. A tomada precisa de um estado de defesa que é mais do que uma GLO, porque ele permite que a polícia possa entrar na casa das pessoas sem mandado. É necessário ou uma GLO é o suficiente?
Não, é necessário uma legislação específica. Nós vivemos uma guerra assimétrica com a polícia agindo no valor, no valor simétrico, né? Então há uma dicotomia nisso tudo aí. E você precisa ter uma legislação, pode ser até uma legislação temporal, mas ela tem que ser uma legislação especial para você poder debelar essas facções todas que estão ali. Então, uma pergunta, por exemplo, ganhei a eleição, tô com a caneta na mão. Ajuda mais, ou é necessário ou essencial para vocês, a polícia poder entrar na casa das pessoas para pegar o bandido que se esconde, às vezes faz uma família de refém, ou não faz diferença essa possibilidade? Faz muita diferença, porque hoje o bandido, ele usa da inocência das pessoas, da fragilidade das pessoas, que as pessoas não podem dizer não para ele, e aí ele usa essas famílias, essas casas, essa residência para se humilhar. E com isso ele consegue escapar muitas vezes do cerco policial. Há uma necessidade de você ter esse momento de supressão, né, desse direito, mas possibilitar... Sim, um período curtíssimo de tempo. A França fez isso agora, quando teve aqueles atentados lá na França. A França suspendeu vários direitos e garantias individuais e debelou aquelas facções terroristas lá. E por que nós não podemos fazer isso também? Não é? É exatamente isso. Então, é importante isso que a gente está colocando, porque em alguns lugares eu falo dessa questão do estado de defesa, e aí, meu Deus nada, é um negócio específico, a GLO vem um passo antes. Você tem o estado de sítio, que seria o estado final. Sim. E antes tem o estado de defesa, e vamos botar a GLO, garantida lei da ordem. Aqui é mais do que GLO do que a gente precisa. Segundo ponto, do ponto de vista técnico operacional, as polícias brasileiras dispõem dos meios de ação para, caso o governo federal institucionalmente dê o backup, vamos dizer, o suporte, elas derrotarem o crime organizado nos estados? Sim, temos. Nós temos capacidade, nós temos treinamento, nós temos conhecimento do terreno, né? Que você tem que ter o domínio territorial disso. Você tem o domínio das facções, ou seja, o domínio do conhecimento, da inteligência dos caras que são as lideranças. Nós hoje carecemos muito exatamente dessa legislação e de uma ação governamental que consiga gestar isso. Porque não adianta hoje você atacar, como no Rio de Janeiro, o cara vai migrar para o interior do Espírito Santo, ele vai migrar para o interior do Pernambuco, ele vai voltar às suas origens. Se você não tiver uma coordenação nacional, e aí entra a caneta do presidente para gestar essa questão toda e fazer com que ele fique sem local para ele se abrigar. Ele tem que se sentir vulnerável todo momento para ele, na fragilidade dele, ele cair perante a polícia. Ou para a prisão, ou para o cemitério. Maravilhoso, maravilhoso. E como tá a construção do projeto teu e do Rafa lá no Rio? Como é que tá o desenho? Nós temos um projeto muito legal que é, primeiro, né, o projeto de desfavelização, né, de você desconstruir esses locais de homicídio das facções, através da titulação, né? As pessoas vão ganhar o título da sua propriedade, com isso elas vão ter a possibilidade de ter uma melhoria social incrível e serão incluídas dentro da cidade. Hoje o cidadão do Rio de Janeiro que mora em comunidades, ele não é incluso em nada. Ele só tem que se submeter ao tráfico ou à facção e ao mesmo tempo ele tem que ficar escondido lá. Porque a polícia só vai lá para dar tiro, porrada e bomba. E não é esse o nosso mate. Não vai faltar tiro, não vai faltar porrada e não vai faltar bomba. Não. Mas não é esse o sentido da paz social que queremos construir. É lógico. A gente quer um processo de paz, de construção social. E nós temos isso como um parâmetro nosso, que é a desfavelização. A ocupação nossa vai ser logo no primeiro dia de governo. Nosso gabinete vai ser dentro da comunidade. Não vai ser no palácio, vai ser lá na comunidade, nós vamos ver, porque o governante ele tem que sentir é maravilhoso. Toda isso lá. O senhor, como presidente, vai nos visitar lá, vai tomar um café lá no barracão lá. Eu quero saber se eu posso, assim, ir acompanhar uma operação. Pode, o senhor... Mas não lá no QG, eu quero ir lá. Não, porque nem sei atirar, vou atrapalhar se eu for. Mas eu tá próximo, quero assistir, acompanhar e dar o backup institucional. Exato. É tipo assim, se a imprensa for pra cima, o presidente vai...
Tem muitas terras ali que o presidente pode, de uma simples canetada, passar para o Estado urbanizar, para o Estado dar a propriedade para aquilo ali. Isso tem várias ações que os governos federais e estaduais podem fazer em conjunto. E o senhor indo lá, o senhor vai perceber, o senhor vai ver, o senhor vai sentir, a população vai lhe trazer o quanto aquela população é carente e o quanto ela sofre. Então, nosso gabinete, dentro da comunidade, titulação de terras e um ambiente social positivo para que a pessoa possa investir, melhorar e construir a sua vida com paz e tranquilidade. Maravilhoso, maravilhoso. É isso aqui, galera. Não tenho muito o que colocar. Agora sim, o cenário no Rio tá meio bizarro, né? Caiu o Bacelar. O Paes não está exatamente em paz. Né? É verdade que ele começou a cair nas pesquisas? Ele teve, parece um tombo aí de 10%, né? Tava com 53, levando no primeiro, agora tá em 43. Né? Terá segundo turno. E aí, se tem segundo turno, vocês estão completamente na briga. Sim, tendo segundo turno e vamos chegar forte pro segundo turno. É isso. Eu tô nessa vibe também. Eu acho que o Lula, ele tem vaga garantida no segundo turno na eleição presidencial. E o Flávio vai cair. E quem tá em terceiro sou eu. Então, vamos passar esse cara. A população é carente de propósitos, ideias e ideais. E o Partido Missão tem isso. Tem ideias, propósitos e ideais para poder transformar isso. Busnello, voltando para essa questão do enfrentamento geral, qual você considera, de todas as facções que você conheceu e da sua experiência até de combate, preciso entender, o Busnello é um dos maiores snipers do Brasil, responsável por alguns dos casos mais famosos que nós temos de operações de campo. E qual você considera a facção que tem o time mais difícil, os bandidos mais qualificados para o enfrentamento? Então, Ou não tem, tá muito abaixo? Não, tem. O Comando Vermelho, ele, pela sua origem, né, pela sua história, pelo seu nascimento, ele é uma facção mais combativa, mais guerrilheira, né? E é diferente do PCC, que é mais business, é mais negócio, né? Você tem no CV, hoje, uma expansão territorial a nível nacional. No interior do Mato Grosso já foi detectado lá um acampamento de treinamento deles em que você não tinha acesso por rodovia, somente por barcos. Então, um treinamento em que o jovem lá, eles pegam os menores, né? Por isso que a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser transformado. Porque hoje essa criança é refém desses caras e você tinha todo um treinamento lá previsto de guerrilha. Ou seja, ele quer expandir a força dele a qualquer custo. Você teve na Ucrânia, eu acho que foram 2 brasileiros que foram mortos também lá, que eles foram para a Ucrânia para lutar na guerra, para ser operador de drone deles, e foram neutralizados lá pelos russos. Então, esses são tecnologias que eles vão acessar muito, muito fortes e que nós temos que ter isso já como uma coisa preventiva futura, já porque essas tecnologias elas virão e serão de domínio deles. E nós sofreremos muito. Sim. As comunidades sofrerão, o Estado vai sofrer como gestor e as polícias, como sempre, vão pagar aí com a sua vida e com a sua saúde em maior número, tendo essa ferramenta na mão desses caras. Maravilhoso. Que recado você deixa pra galera do Rio, Busnello? Não perco a fé, né? O Rio de Janeiro é uma cidade, é um estado maravilhoso, é um estado que tem um potencial gigante, tanto economicamente quanto socialmente, e nós temos que desenvolver isso o máximo. Então o recado é: tenham fé, confiem na missão, confiem na missão e a missão, para que possamos ter aí um governo de qualidade, junto com o presidente também. Sim, nosso. Montar o grande consórcio Mata Bandidos, né, que vai ser feito governo federal e governo de Janeiro para posterior desfavelização do Estado, porque é o seguinte, o Rio de Janeiro sem bandidagem e desfavelizado, a cidade já se torna uma das cidades mais incríveis do mundo na hora. Sim. Na hora. Isso o que vai atrair de capital humano, que vai atrair de startup, de empresa que vai se instalar, o Rio vai passar por o seu grande apogeu, porque todo mundo fica imaginando o Rio do passado, tem vários vídeos sobre isso, o Rio do passado. Cara, o Rio do futuro, se a gente fizer o que precisa ser feito... O futuro é glorioso. É glorioso, é glorioso. Sigam o Busnello, cadê? Abre aí, põe na tela. Coronel Busnello. Então é @Coronel Busnello, é com 2 L's. Isso.
Todo mundo siga ele. Estou vendo o link no chat da live aí pra galera ver. Bots indianos não sigam, por favor. Que teve uma chuva de bot aqui na nossa live. É mesmo? Botaram os bots pra invadir a live. São indianos, né? Os bots são perfis criados na Índia, no Paquistão, em geral nesses países. Tudo kamikaze. Então, né, adeus bots. Presidente, queria deixar aqui claro uma coisa que é importantíssimo. A viabilidade do transporte. Nós temos que falar de vários assuntos, mas a movimentação pública do transporte público é essencial. Nós temos que ter o trem Rio-São Paulo, Sim. com alta velocidade, com qualidade, né? Para podermos melhorar isso. Nós temos que ter a possibilidade de scanners de raio-x em todos os postos policiais, para que possamos ter uma construção de uma ideia de repressão com qualidade. Sim. E isso vai adiantar muito você transformando o Rio de Janeiro com essas duas coisas simples. Porque uma coisa, isso eu acho que ratificando o que você falou, uma coisa que pega o bandido não é só a pena alta, é a certeza da punição. Sim. Então se a gente coloca a tecnologia, se aumenta a certeza da punição. E se ainda aumenta a punição, aí a gente gabarita. Direito penal do inimigo. Pois é. Não tem o que fazer.